precisa entender o que Deus quando Ele fica em silêncio é porque está trabalhando. E basta somente esperar o que Deus irá fazer. Enquanto Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente e abrindo o caminho. Quebra altas correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha, faz sem medo e confia. Caminha contigo, de noite e de dia. Ele essas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Diga só: o Senhor é Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a sua morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou, ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tocou segunda vez, e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui, amém? Graças a Deus, aleluia. A igreja pode se assentar, se assentando, pode bater palmas bem alegres para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. A palavra do Senhor, ela nos vem falando, louvado seja Deus, que Elias, ele caminha, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Um dia de caminho, louvado seja o nome do Senhor. Ele se assenta debaixo de um pé de zimbro, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. E Elias ali sentado debaixo daquele pé de zimbro, louvado seja Deus, aleluias. Ele pede a morte, louvado seja Deus, aleluias. Ele diz: não sou melhor que meus pais, louvado seja o nome do Senhor. Elias estava passando um momento de aflição, Elias estava passando um momento de angústia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Mas por que que Elias, ele chegou nessa situação? Por que que Elias, ele chegou nesse estado? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos fala, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, no capítulo de número 16, dizendo: louvado seja o nome do Senhor, aleluias, que o rei Acabe, 16, capítulo 31, aleluias, sucedeu-se como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebat. Ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal, e se encurvou diante de Baal, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim comigo: só o Senhor é Deus. Aleluias, igreja do Senhor, o povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, estavam em Samaria, louvado seja Deus,
liderado pelo rei Acabe. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Mas a palavra do Senhor nos fala que o rei Acabe, louvado seja Deus, ele fez pior do que todos os reis que passaram antes dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conseguiu fazer, aleluias, pior do que os outros reis, aleluias. Além de casar com Jezabel, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Filha de Etibal, rei dos Sidônios, aleluias. Ele levanta um templo para Baal, aleluias. Ele levanta um templo de adoração para Baal, louvado seja Deus. E todos nós sabemos, igreja do Senhor, aleluias, que Deus ele levanta Elias, aleluia, glórias a Deus, para restaurar o povo de Israel, para restaurar o povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus ele levanta Elias para restaurar o povo de Deus, aleluia, para restaurar a adoração em Israel? Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor nos fala que Deus ele corrige, ele açoita aqueles que ele toma por filho. O Senhor Deus ele corrige, o Senhor Deus ele açoita, é porque ele não abre mão de você, ele não abre mão de você para o pecado, ele não abre mão de você para o mundo, ele não abre mão da promessa que ele tem sobre a sua vida. Quem pode levantar as suas mãos e dar um glória a Deus e exaltar o nome do Senhor essa noite? Sabandala subime clama la paias e pala bassuriando la paias. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala para ele não abre mão de você. Se for preciso ele vai açoitar, se for preciso ele vai corrigir, mas ele vai cuidar de você, ele vai tratar, ele vai ensinar, ele vai direcionar pelo caminho da santidade, pelo caminho da salvação. Oricanta labaias. A palavra do Senhor nos fala que Acabe se prostra perante Baal, ele se dobra, ele se ajoelha perante Baal, e todo o povo vai seguindo Acabe. Louvado seja o nome do Senhor. E a adoração é tirada de Jerusalém, é tirada de Samaria, é tirada do povo de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos fala que Deus ele levanta Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para que Deus ele levanta Elias? Deus ele levanta Elias para apontar o dedo para aquele rei. Deus ele levanta o Orianda Lapaias. Deus ele levanta Elias para apontar o dedo para aquele rei e dizer para aquele rei: louvado seja o nome do Senhor. Chega de idolatria, chega de pecado, chega de ficar com o coração comichando em dois pensamentos, chega de ficar, louvado seja o nome do Senhor, em cima do muro. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos fala: tudo a Ele e por Ele, porque dele são todas as coisas. Há uma coisa que Deus não divide com ninguém, a tua glória. Há uma coisa que Deus não divide com ninguém, a sua adoração. Há uma coisa que só Ele é digno, é de toda honra, é de toda glória, é de todo louvor, é de toda adoração. Só Ele é digno, só Ele é digno. Aleluia, glórias a Deus. Elias apresenta perante Acabe, aleluias, e diz para Acabe: vive o Senhor Deus perante cuja face estou, que nos próximos dias não haverá chuva, não haverá orvalho sobre a terra. Louvado seja Deus. E quando o profeta de Deus profetiza, a palavra nos fala que Deus ele fecha os céus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele fecha os céus, louvado seja Deus. Ele honra a palavra do profeta dele nessa terra. Pode ser pequenininho, meu irmão, levante a tua mão direita, eu já quero profetizar na sua vida. Você pode ser pequenininho, você pode ser fraco, alguém pode olhar por você, pode não dar nada para você, mas Deus é fiel para cumprir na sua vida. Deus é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor, a promessa na sua vida. Deus é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Elias profetiza e Deus fecha os céus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 3 anos sem chuva, sem orvalho sobre a terra, a fome é extrema. Louvado seja Deus, a seca é extrema. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos fala que Deus ele fala com
Elias: olha, meu filho, apresenta-te perante Acabe, e eu darei chuva sobre a terra. A palavra do Senhor nos fala, louvado seja o nome do Senhor, que Elias apresenta perante Acabe, louvado seja Deus, mas ele tinha a revelação de Deus sobre a sua vida, ele tinha intimidade com o Senhor. Elias, ele falava com Deus, e Deus, ele falava com Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que as pessoas achavam, não importa o que as pessoas diziam. Alguns apontavam o dedo para Elias e diziam que ele era um perturbador de Israel, e diziam que ele estava perturbando a paz, aleluia. Uns não acreditavam, uns tacavam pedra, mas ele tinha intimidade com o Todo-Poderoso. Não importa o que falam de você, não importa se te tacam pedra, não importa o que acham, o que deixam de achar. O importante é que você tenha intimidade com o Todo-Poderoso. Quem aqui essa noite tem intimidade com o Todo-Poderoso? Só você que tem intimidade com Ele. Bate palma e adora a Deus. E pra cantar lá bassuriana, lá pra cantar lá bassuriana, lá a maior riqueza é você ter intimidade com Ele. Orianda lá paias. A maior riqueza é você ser conhecido lá em cima também. Louvado seja Deus. Você vê, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Quando aqueles homens vão expulsar um demônio, louvado seja o nome do Senhor, eles falam para aquele demônio: olha, em nome de Jesus a qual Paulo prega, saia dessa pessoa, saia desse homem. Aleluia. Tem pessoa que já está entendendo o mistério. Aleluia, glória a Deus. Aquele demônio, ele fala para ele: olha, eu conheço Paulo, Orianda, lá eu conheço Jesus a qual Paulo prega, mas eu não te conheço. Quem é você? Igreja do Senhor, o importante é ser conhecido por Deus, o importante é ter aliança com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Por que, pastor Rodrigo, o importante é isso? É porque tudo aqui na terra vai ficar aqui. A casa vai ficar aqui, o prédio vai ficar aqui, a tua empresa vai ficar aqui, o teu dinheiro vai ficar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas e lá em cima, como é que está? O seu nome é conhecido lá em cima? Como é que está lá em cima? Tem tesouro juntado lá em cima. Como é que está lá em cima no livro das obras? Aleluias. O seu nome está escrito naquele livro. Aleluias. Como é que está lá em cima o livro da vida? O seu nome também está escrito nesse livro. Hoje o Senhor está permitindo a oportunidade para você fazer aliança com Ele. Pastor, a aliança está quebrada. Deus vai te permitir a oportunidade nesse dia de hoje de você reatar a aliança com o Senhor. Louvado seja Deus. E Elias, ele se apresenta perante Acabe. Aleluias. Ele diz para Acabe: olha, vamos subir no monte e ofereceremos ali holocausto. Louvado seja Deus. Aleluias. Elias, ele olhava, ele viu o povo dividido, né, pastor Isaac? Ele viu o povo dividido. Aleluias. Ele olhava e via um adorando Baal, outro adorando Azera. Louvado seja o nome do Senhor. Outro adorando ao Senhor. Aleluias. Ele olha e vê a divisão. Coisa que Deus não agrada é divisão. Coisa que Deus não agrada é disputa. Orianda lapaias. Começou a divisão, o Espírito Santo vai embora. Começou disputa, o Espírito Santo vai embora. A palavra nos fala em Salmo 133, versículo 3: ó, com pão e com suave é que os irmãos vivem em união, porque aonde há união Deus ordena a vida. Onde há união Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Ora banda subias. O povo estava dividido, não sabia quem adorava, não sabia se pecava, se santificava. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus, ele dá uma revelação para Elias, para que o nome do Senhor fosse glorificado naquele momento.
Elias ele fala: olha, vamos oferecer sacrifício. Aleluias. Louvado seja Deus. Vamos oferecer sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas esse sacrifício não será queimado com fogo natural. Diga glória a Deus. Esse sacrifício não será queimado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Com fogo normal que nós usamos. Mas Elias ele fala para aqueles profetas, ele fala para Acabe, aleluia, ele orienta o povo dizendo: os profetas de Baal vão clamar, os profetas de Acera vão clamar, e será que aquele, aleluia, que for Deus, ele vai responder com fogo, ele vai mandar fogo dos céus, aleluia, e vai queimar o holocausto. E a palavra do Senhor nos fala que junta, aleluia, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, e eles começam a clamar até o meio-dia, eles começam a pular, eles começam a saltar, aleluia, glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos fala que Satanás ele operará sinais, aleluia. Mas nesse dia Deus não permitiu. Satanás ele pode operar sinais, é verdade. Olha aqui para mim, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui na mensagem. Satanás ele pode operar sinais, é verdade. Satanás ele pode enganar, é verdade. Mas tem que louvado seja o nome do Senhor. Tem que pedir a permissão para Deus. Tem que pedir autorização para o Senhor. Sem autorização do Senhor ele não pode te tocar. Não pode tocar na tua vida. Não pode tocar na tua família. Não pode tocar na tua casa. Lá subir canta lá paia, uribiando lá paia. Vire para essa pessoa que está do seu lado, aponte o dedo para ela e fala assim: ó, fica tranquilo, meu irmão, ele não pode te tocar. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor nos fala: louvado seja Deus, que Deus não dá autorização para Acabe fazer nada, Baal fazer nada, louvado seja o nome do Senhor, Acera fazer nada naquele local, aleluias. Eles clamam até meio-dia, louvado seja Deus, aleluias. Nem os profetas de Baal, nem os profetas de Acera, aleluias. Quando dá meio-dia, aleluias, Elias vira para ele e diz: olha, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Será que o seu Deus está viajando e não ouve? Aleluias. E aqueles homens eles desistem, eles descem do altar, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala que Elias ele chega perante aquele altar, louvado seja o nome do Senhor. Ele olhando 850 profetas descendo daquele altar, e ele vai subindo sozinho naquele altar. Diga glória a Deus. E quando ele vai subindo naquele altar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oriando alabaias. Ele começa a reparar aquele altar. Ele começa a pegar o que estava quebrado e consertar. Ele começa a olhar para o altar. Ele começa a ver que tinha sujeira no altar. Ele começa a ver que aquele altar estava sujo. Aquele altar estava quebrado. A glória de Deus não ia descer naquele local. Era necessário reparar. Era necessário fazer uma limpança. Era necessário fazer uma intervenção. Eu quero dizer para você essa noite: enquanto a vida estiver desarrumada, não tem presença de Deus. Enquanto a vida não estiver limpa, enquanto a vida não estiver consertada, a glória de Deus ela não vai descer sobre a sua vida. Mas a partir do momento, oriando a paia, diga glória a Deus. Mas a partir do momento que nós tomamos a decisão de consertar, de melhorar, a palavra do Senhor nos fala que Daniel ele estava orando nos 21 dias, jejuando, orando. Louvado seja o nome do Senhor. As suas orações não tinham resposta, mas ele continuava humilde, aleluias. Ele continuava orando. E a palavra do Senhor nos fala que o anjo não conseguia chegar com o recado, porque o príncipe da Pérsia guerreava para não chegar a resposta para Daniel. Mas quando a resposta ela chega para Daniel, o anjo diz para Daniel: olha, filho, desde quando, aleluia, oh glória a Deus, aleluia,
Desde quando dedicaste o teu coração sobre as coisas do Senhor, são ouvidas todas as tuas palavras. Não importa da maneira que você entrou por aquela porta essa noite, não importa se tem altar quebrado, não importa se o altar está desarrumado, não importa se tem alguma sujeira para ser limpo. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida essa noite. Hoje é o dia, louvado seja o nome do Senhor, de conserto. Hoje é o dia de renovar a aliança com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor nos fala que Elias, ele limpa o altar, repara, prepara, aleluias, e ele começa a orar, aleluias, louvado seja Deus. E ele começa a fazer uma oração de alguns segundos, louvado seja Deus. E Deus, ele responde sim ou não? E por que tem pessoas que oram uma hora e Deus não responde? Por que tem pessoas que oram meia hora e Deus não responde? Aleluias. Ele orou poucos minutos e Deus, ele respondeu. Mas se você ler lá atrás, você vai ver porque o motivo da resposta de Deus. Você vai entender por que Deus, ele responde tão rápido a oração. É porque quando ele profetiza, ele diz: vive o seu Deus perante cuja face eu estou. A diferença é estar segundo a face do Senhor. A diferença é estar na presença do Senhor. A diferença é estar fazendo a vontade de Deus. A diferença é estar guardando a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor nos fala que quando Elias ele fala: Senhor, responde, Senhor, que o Senhor é Deus. Responde, Senhor, que segundo o Senhor eu fiz essas coisas. Aleluia. E a palavra do Senhor nos fala que quando Elias ele acaba de falar, cai uma bola de fogo do céu. E essa bola de fogo, ela cai sobre o holocausto. Ela queima o holocausto. Ela queima a lenha. Ela queima, aleluia, ela queima aquela água que estava no rego à volta. É aquela água, louvado seja Deus. Aquela bola de fogo, ela queima tudo. E quando aquela bola de fogo queima tudo, todos tiveram que prostrar perante a presença do Senhor. Todos tiveram que colocar o seu joelho no chão. Todos tiveram que colocar a sua cara no pó. Dorianda Labaia. E tiveram que reconhecer que só há um Deus no céu, só há um Deus na terra, só há um Deus digno, só há um Deus digno, só há um Deus digno. Ori canta la paia, se palamba subias. Acreditaram que Baal era o Deus do trovão, era o Deus da chuva. Deus mostra para aquele povo que ele é o Senhor. Ele é o Senhor do tempo. Aleluia. Ele é, oh, glória a Deus, aleluia. Ele é o grande El Shaddai, ele é o todo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor nos fala: louvado seja Deus, que nesse momento Elias ele foge e chega na passagem onde lemos, aleluia. Jezabel ameaça Elias, diz que até o outro dia, louvado seja Deus, traria sua morte. Elias ele foge e chega em 1 Reis 19. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, onde lemos, louvado seja Deus, 19 versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Elias entra numa, aleluia, deita debaixo de um pé de zimbro. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ali Elias fica triste. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele fica em aflição, fica aflito, aleluia. Quero dizer para você essa noite, aleluia, às vezes você ficar triste faz parte do processo. Às vezes você ficar aflito vai fazer parte do processo. Às vezes você se sentir sozinho vai fazer parte do processo. Mas também vai fazer parte do processo Deus se manifestar para te dar o pão. Vai fazer parte do processo Deus te manifestar para te dar a água, que é o Espírito Santo de Deus. Deus não te deixa sozinho no processo. Nesse processo Deus está contigo. Nesse processo que você está passando, Deus ele caminha contigo. Nesse processo que você está passando, Deus ele segura as tuas mãos e te diga: não temas que eu sou contigo, aleluia. Oh glória.
Orimiclama labaias. Pipalabassurianda labaias. Deus, Ele está contigo nesse processo. Mas você tem que estar. Não pode estar coxando em dois pensamentos. Para Deus estar contigo, você tem que ter a convicção de Elias. Vive Deus perante cuja face eu estou. Eu estou segundo a face do Senhor. Elias não tinha dúvida. Elias não tinha incerteza. Ele tinha certeza que ele estava aguardando a palavra de Deus. Ele tinha certeza que ele estava andando nos caminhos do Senhor. E ele tinha certeza que Deus era com ele. Será que todos nós temos essa certeza essa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai derramar unção sobre essa igreja essa noite. Aleluias. E essa unção que vai derramar o Senhor sobre essa igreja essa noite, o Senhor diz que vai aumentar a fé de muitas pessoas. Para nós não sair por aquela porta com incerteza, mas para nós sair com a certeza que Deus é conosco. Mas para nós sair com a certeza, louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos segundo a face do Senhor. Aleluia, glórias a Deus.